Olá, eu sou o Guilherme. E eu sou o Diego. E este é o Opositor, um canal do Contra. E no último domingo, os eleitores foram às urnas para decidir o futuro político de nossa cidade. Hoje vamos falar um pouquinho dos resultados das eleições e também da campanha de cada candidato. Guilherme, o que você achou da campanha do nosso município? Olha, Diego, eu acho que a campanha no nosso município ela teve uma característica muito peculiar, porque ela contou com 3 candidatos muito singulares. Diferente das outras campanhas, que os candidatos eram muito próximos, eram sempre pessoas do ramo político, muito envolvidas com isso, nessa eleição a gente teve a presença do Chiquinho, Sim. que é uma pessoa que, apesar de sempre estar envolvida no meio político, nunca foi o homem de frente, quem estava lá dando a cara para bater, vamos assim dizer, e o retorno do Ramiro, mas dessa vez bem mais forte politicamente, com um grupo mais estruturado, mais organizado. E outra coisa que me chama atenção também nessa eleição é a ausência de um candidato de situação, em que pese o Ramiro ter do lado dele o PTB, que é o partido do prefeito, o prefeito não subiu no palanque junto com o Ramiro para demonstrar seu apoio. Da mesma forma que pese o Chiquinho ter tido o apoio da Leia, que é a vice-prefeita, ela também apareceu muito discretamente durante a campanha dele. Então ninguém quis sair como candidato de situação, o que demonstra a baixa popularidade do atual governo. Eu concordo com você e, como você disse, foi colocado que talvez ele estaria apoiando o candidato Ramiro, mas em momento nenhum ele colocou a cara. Sim, ele não aparece na campanha, ele não aparece no palanque, ele não aparece no material, ele não aparece abraçando uma foto, nada disso. Poderíamos dizer que foi uma eleição onde os candidatos tiveram que mostrar realmente o que eles poderiam fazer pela cidade. Sim, eles tiveram que mostrar mais serviço dessa vez do que nas outras campanhas. Concordo. E, Guilherme, e os resultados dessa eleição? O que você achou? O que você observou em geral na nossa cidade? Isso é interessante porque muita gente falou que ficou surpreendida com o resultado, né? Para mim não surpreendeu. Claro que eu não colocaria minha mão no fogo na véspera da eleição, que seria o Honório eleito, ou que seria o Ramiro, ou que seria o Chiquinho, mas eu já esperava essa diferença muito pequena entre os candidatos. Se não me engano, a memória foram 207 votos de diferença entre o segundo colocado, que foi o Ramiro, e o primeiro, que foi o Honório. É uma diferença extremamente pequena. A última eleição, o Magela também tinha vencido com uma diferença pequena, dessa vez ficou mais achatado ainda a situação. Então eu acho que isso serve também para demonstrar para a gente que a população não está uniformemente escolhendo um candidato. E isso vai ser um problema para o Honório administrar. E uma situação que você falou muito interessante, que a população foi bem dividida. Sim. O Magela, se a gente voltar em 2012, ele foi eleito com 3.624 votos. Quase a mesma votação do Honório. Só que a diferença dele para o segundo colocado naquela eleição do Magela foi maior. Também foi apertada, 300 e pouquinhos votos, mas foi maior. Sendo que dessa vez agora foi 207 ou 208 de diferença. E sendo que a gente teve cerca de 600 a 700 votos brancos e nulos e mais 2.075 votos que a gente... As pessoas que não votaram. Não foram ali, né? Que é um índice muito alto. É tão alto que teria elegido o Chiquinho. Se esses 2.000 não fossem votassem no Chiquinho, ele teria sido eleito. E se a gente for somar esses 2.075 mais os 600, 700 de brancos e nulos... Você tem uma quantidade expressiva. O Chiquinho talvez teria ganhado. Se tivesse votado nele, mas não é o que aconteceu. Ou no Honório, né? Teria aumentado. Quem tivesse esses votos teria ganhado nessa eleição. Guilherme, ainda falando um pouquinho do resultado e também do prefeito Honório, que agora ele vai ter 4 anos para poder administrar a cidade. O que você tem a dizer sobre ele? Ele apresentou um plano de governo tanto quanto difícil de entender. Para falar a verdade, porque não sei se vocês vão conseguir ver aí em casa, mas foi um material amplamente divulgado. É uma letra branca muito fina em cima do fundo alaranjado berrante, então é difícil de ler o plano de governo dele, né? A diagramação foi muito ruim. Mas, assim, algumas coisas que foram publicadas, especialmente no Facebook e em outras redes sociais, chamam bastante atenção. Porque ele começou a campanha com umas metas muito ousadas, tipo creche funcionando em 60 dias, remédio no posto em 30 dias. São metas muito curtas que eu, sinceramente, acho difícil. Se fosse outro candidato, fosse o Ramiro ou fosse o Chiquinho, tivesse colocado essas metas, eu diria que seriam metas impossíveis, mas como ele já tem uma experiência administrativa, talvez ele consiga, mas vai ser apertado. É o que eu sempre disse, a experiência política dele ajuda ele, sendo novamente um
um prefeito da cidade, ele já está acostumado a lidar com a administração pública. O que mais me chamou a atenção no plano de governo dele foi a questão da exposição, qual eles disseram que vão lotar novamente a exposição. O que eu sempre achei muito difícil, porque eu acredito que não é somente a atração, mas sim um problema financeiro nacional. Sim, e a forma como a exposição é feita, esse modelo de show, de mega shows, esse modelo não dá certo em lugar nenhum. Não é só em Bicas que ele tem diminuído o público, é em todos os lugares. Em Juiz de Fora, em qualquer lugar que tenta fazer isso, não dá muito certo. Então ele vai ter que repensar o modelo de exposição também. E a gente vê que isso talvez não seja um problema somente da administração, mas é um problema regional. Isso aí envolve as pessoas, envolve a crise financeira, envolve várias características. Crise essa que é um grande problema para a exposição. Isso. Porque se faltar dinheiro para alguma coisa, ele vai ter que tirar do que é supérfluo. E a exposição, por mais que muitas pessoas vocês defendam, a exposição tem que ser, exposição é supérflua. Sim. Exposição não tem, ela é tradicional, que não quer dizer que ela seja cultural, só por ser tradicional. E é uma coisa que pode ser tesourada no momento de crise, de que o orçamento não seja compatível com a realidade do município. Guilherme, eu gostaria também de falar dos vereadores que foram eleitos e também dos reeleitos, né? Eu queria saber a sua opinião sobre cada um deles e a gente também comentar sobre a votação que eles tiveram. Uma coisa que chamou a atenção dessa eleição é que nós temos 4 vereadores reeleitos, 4 novos vereadores que estão assumindo pela primeira vez uma cadeira na Câmara e um vereador que já teve uma eleição, mas não estava nessa e agora retornou. Então a gente percebe 2 coisas que são muito importantes de destacar. Primeiro, os vereadores que foram reeleitos, à exceção da Dona Sônia, tiveram uma votação menor do que eles tiveram na votação em 2012. Né? Eu estou com os dados aqui, eu vou ter que olhar porque eu não lembro de cabeça, mas a vereadora Beth, por exemplo, teve 223 votos nessa eleição contra 286 na eleição anterior. O vereador Louro teve 186 votos nessa eleição contra 201 na anterior. E o que foi uma diferença assim que me surpreendeu muito é a votação do vereador Rafael, que teve 177 votos nessa eleição contra 297 votos anterior, quer dizer, perdendo 620 votos de uma eleição para outra. Então isso demonstra, para mim, uma certa insatisfação da população com os vereadores, que não é um fenômeno exclusivo de Bicas. Sim. Em toda eleição a gente percebe que sempre saem as campanhas, não reeleja ninguém, não vote quem já está lá, não deixe esse povo ficar mamando, e não sei o que. Esse tipo de campanha sempre parece que cada ano ganha mais força, e eu acho que este ano vai ter um impacto grande na Câmara em Bicas. E é uma forma também de mostrar que o problema geral não foi somente do Executivo, mas também do Legislativo. Quando o Executivo não vai bem, se o Legislativo não se posicionar firmemente como uma oposição ao Executivo, ele vai ser rechaçado. E apesar do Legislativo atual ter a maioria de oposição ao prefeito atual, essa oposição não exerceu com tanta força assim, o seu poder de oposição, de fiscalizar, de cobrança. Eles foram muito complacentes com algumas coisas do atual gestor. E o que você me chamou a atenção agora foi sobre isso, a oposição. Se nós formos analisar todos os candidatos que foram eleitos, hoje o atual prefeito, que vai em 1º de janeiro vai tomar posse, ele tem uma Câmara de oposição, que era uma coisa que a gente comentava em off aqui, que era um problema gravíssimo para ele, mas que nós vamos falar nos vídeos futuros aí para vocês. Aproveitem e inscrevam-se no canal, que no futuro nós teremos um vídeo sobre esse assunto, sobre como ele vai ter que lidar com a Câmara. Então ele vai ter oposição, mas ele vai ter os novatos também para trabalhar. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esses novatos que vão estar trabalhando, e de fato um deles teve a maioria dos votos aí. Sim, o novato ser o vereador mais votado, que é o Thiago Enfermeiro. Né? O Thiago, então, foi o novato mais votado, deixa eu pegar na minha colinha aqui, 483 votos. Uma votação bastante expressiva, mais de 5% do eleitorado apoiando a candidatura dele aí. O Thiago, então, ele vai ter o compromisso de ser o primeiro presidente da primeira reunião da Câmara, não é o primeiro presidente da Câmara. O presidente da Câmara ele é eleito, né? Então existe um acordo de cavalheiros que na primeira reunião, como não tem quem presida, o mais votado preside aquela reunião onde é feita a votação do presidente. Não quer dizer que o Thiago vai assumir como presidente da Câmara. Então só para que a gente possa entender, e você também que está nos assistindo, o Thiago ele vai presidir a primeira reunião,
Ali ele vai ser o presidente. Provavelmente ele irá presidir, porque isso também não é uma previsão fixa, é um acordo de cavalheiros que existe. É uma tradição da Câmara. Mas vai existir uma eleição. Mas vai haver uma eleição para a primeira mesa diretora. Então, pode, por exemplo, nessa eleição, ser eleita uma chapa sem o Thiago, por exemplo. Nada impede que a mesa diretora não tenha ele, ou que ela não é obrigada a ter ele. Ele não é automaticamente o primeiro presidente. Entendi. Guilherme, o que você espera desses novos vereadores, sendo que quase a maioria aqui nunca ocupou um cargo público? A não ser o Joel Militão, que ele era administrador do cemitério, mas o Thiago, o Diego e o Tanaúza nunca exerceram um cargo público, nunca estiveram à frente. E o Joel de administração pública, isso, né? O Joel já participou da administração pública, fez um trabalho no cemitério que foi muito elogiado, né? Tanto que eu acho que boa parte disso se reflete na votação dele. Então ele já conhece um pouco de como é que funciona a administração pública. Claro que legislativo é bem diferente do executivo, sim, mas eu acho que ele vai conseguir lidar bem com o funcionamento do legislativo. Os demais, eles vão ter a oportunidade de exercer sua vereança, porém vão ter os desafios do vereador novato, né, que é o caminho das pedras. Você começar a entender o funcionamento, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, as articulações políticas que ele precisa fazer caso ele queira aprovar um projeto um pouco mais polêmico, alguma coisa desse sentido. Então eles vão ter que transcursar esse caminho das pedras aí. O Diego tem um mentor, vamos dizer, que é o pai dele, o Nilo, que já foi vereador, né, tá lá na Câmara ainda, inclusive, até 31 de dezembro, perdão, né, e conhece bem esse caminho da articulação política lá dentro da Câmara. Então eu acho que o Diego tem uma chance de se sair bem. Ele tem essa característica de já ter esse auxílio do pai dele, mas ele é bem diferente em termos de personalidade do pai dele. O Nilo é uma pessoa mais agressiva, né, que se impõe mais. O Diego é uma pessoa mais da paz, mais tranquila, mais manso, vamos assim dizer. Né? Então vão ser coisas diferentes. Ele não vai ser o novo nível da Câmara, não vai ser isso que vai acontecer. Mas ele tem essa vantagem de ter essa experiência indireta através do pai dele. E que é interessante, porque ele vai colocar, né, a posição dele, a postura dele como um novo candidato, sendo jovem, né, podendo brigar, lutar pela juventude de Bicas. E nós temos o Tanaúza, que... Sim, que me chamou muita atenção. Eu estou olhando na minha colinha aqui, ele teve 298 votos. Foi bem mais do que o que ele vinha tendo nas outras eleições, né? Isso corresponde a 3,5% quase do eleitorado, é uma votação bastante expressiva, perto desses números que nós tivemos esse ano, né? E ele é o mais bem votado dentro da chapa dele. Né? Uma chapa que pode vir com ele a prefeito na eleição em 2020. Né? Se ele tiver essa pretensão, e os rumores são de que ele ficou bastante empolgado, que talvez queira, né, tentar a eleição a prefeito em 2020, ele vai ter que fazer um trabalho, na minha opinião, focado na oposição ao atual prefeito, ao futuro prefeito, né, que já é o grupo dele mesmo. Então ele vai ter que se destacar do grupo dele, que é um grupo que tem alguns nomes muito fortes que podem vir na próxima eleição, inclusive o próprio Ramiro, o próprio Nilo, talvez o Diego, enfim, são nomes, né, dentro desse grupo, mas que talvez o nome dele seja hoje um dos mais cotados aí com uma reeleição. Mas, Guilherme, talvez não seria interessante trabalhar em concordância com a atual administração para fazer um bom trabalho? Ele vai precisar do apoio do prefeito, porque eu digo isso e os vereadores riem quando eu falo isso, mas o vereador ele é uma espécie de pedinte glorificado, porque ele tem um título de vereador, né, ele tem esse título de autoridade, mas ele pode fazer pouquíssimas coisas, que ele não tem o dinheiro da prefeitura para ordenar. Isso vai ser assim, isso vai ser assado. A candidatura com o prefeito. Então ele depende do prefeito para trabalhar. Isso que é interessante você comentar, e a população também precisa saber disso. O que o vereador pode fazer pela população? Ele pode ir lá e fazer uma creche, fazer um hospital? Só se ele for pedreiro e quiser construir com a mão de obra dele, alguma coisa assim. Porque o vereador, a rigor, o dinheiro que ele pode opinar é o dinheiro da Câmara, né, que ele pode destinar mais diretamente, assim, que é exclusivo para as ações da Câmara, não pode ser usado para outras coisas. Né? Então, o que o vereador pode fazer pela população é o que ele consegue fazer em comunhão com o prefeito. Se ele e o prefeito não conseguirem chegar num acordo ou
conseguirem um entendimento, ele pode fazer pouquíssimas coisas. Então, fora Ele isso, pode indicar algumas coisas, mas o prefeito faz se convier ou não. o vereador ali, então, ele está para fiscalizar, criar leis que o executivo tem que aprovar, né? Vai passar pela apreciação de todos os vereadores, da população, mas ele está ali mais para fiscalizar, propor lei. Em geral, é isso. É isso, é. Então, e no município, o pacto federativo que a gente tem no Brasil deixa o município com poucos poderes, né? Então, dentro do município, a função de fiscalização do vereador é muito mais forte e dá muito mais poder político a ele do que a própria função de legislador, que é a função que a gente associa, né? O vereador quem é? Quem faz lei. Mas dentro do município você pode fazer poucas coisas, só pode legislar sobre interesse local, então tem uma série de limitações aí nesse poder dele. Né? E o que me chama mais atenção também, eu vou pegar a dona Sônia aqui como exemplo, ela teve 342 votos nessa eleição. Sim. E eu queria chamar a atenção que todos eles não vão estar somente ali representando esses 342 ou 186, né? Vão estar representando 14 mil pessoas. Então, é muito sério. E a gente que acompanha a vida política, a gente que já trabalhou, que trabalha no cargo político, a gente sempre vê uma pessoa indo lá pedindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então, eu só queria chamar a atenção da população para isso. Os vereadores estão lá, sim, para representar toda uma população. Sim, não é um interesse pessoal, né? É diferente, o interesse coletivo é diferente do interesse pessoal. Isso aí. E eu queria chamar a atenção também desses atuais vereadores, né, que vão assumir em 1º de janeiro, que eles vão enfrentar desafio, assim também como o prefeito vai assumir esse desafio. E nós vamos estar falando sobre esses desafios logo numa série de vídeos que nós estamos já gravando sobre os desafios dos futuros gestores municipais. Então se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook. Por esse vídeo é só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.